Olá, eu sou o professor Emerson e hoje nós estaremos discutindo um pouquinho no nosso canal aqui sobre História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nós estaremos dando continuidade às nossas discussões sobre História do Direito. Hoje teremos aqui a contribuição do texto de Vicente Bagnoli, Susana Barbosa e Cristina de Oliveira, que vai trazer para nós alguns aspectos importantes aqui relacionados a esse processo da introdução. O primeiro pensamento que nós temos quando vamos estudar História do Direito. É importante a gente entender que quando falamos da História do Direito, nós estamos aliando duas formas de conhecimento. Primeiro, os aspectos tradicionais e convencionais também da história, que são relacionados a um processo metodológico de pesquisa, e ao mesmo tempo estamos direcionando esses estudos para entender um pouco sobre o processo de como foi construído o direito na nossa sociedade, e também dentro do aspecto universal, porque grande parte de todas as sociedades tiveram formatos e estruturas normativas que conceberam as primeiras ideias e primeiros formatos aí relacionados a uma perspectiva do direito. Então, nesse sentido, nós temos uma série de informações importantes que podem ser elencadas com relação a esse estudo, que é o estudo da história do direito. Vamos então a um primeiro slide que eu selecionei algumas informações para vocês aí. Vamos lá. Aspectos importantes no estudo da história do direito. Historiografia é a expressão que indica normalmente um material específico que serve de apoio à pesquisa. Cada pesquisa será diferenciada de acordo com um tipo de fonte que utilizará, podendo essas serem classificadas em fontes remanescentes ou fontes de tradições. As fontes históricas resultam na ação humana, que é constituída historicamente. Grande parte das fontes utilizadas como material historiográfico passam a registrar a vida e o mundo dos homens. É importante a gente pensar que dentro desse aspecto, tudo aquilo que se produz na sociedade, de forma geral, não somente aqui com relação à história do direito, tudo isso que se produz são fontes históricas. No nosso caso específico aqui, que estamos tratando da história do direito, eu diria para vocês que tudo aquilo que se relaciona a costumes, tradições, características de como essas pessoas devem se comportar na sociedade, são as primeiras fontes que nós temos aqui quando discutimos essa relação da formação de um pensamento que vai ser direcionado a essas regras, o que para nós é o estudo da pesquisa sobre o direito. Como ele é formado, quais são as características, o que isso realmente vai ser importante nessa sociedade. Porque a partir dessas regras e normas, nós vamos perceber que a sociedade ela vai ter uma determinada conduta. Ela vai, em outras palavras, se comportar de uma forma específica, que é, em outras palavras, essas regras que são estabelecidas dentro das sociedades. Assim, o direito ele vai, em outras palavras, tendo um espaço extremamente importante dentro dessas sociedades, porque faz com que as sociedades tenham comportamentos e características esperadas a partir destas normas e regras que são estabelecidas. Vamos adiante o nosso próximo slide. Para Gillissen, as fontes podem apresentar três sentidos. Primeiro, fonte histórica do direito, que é um documento escrito de informações orais que foram a base do direito positivo. Segundo ponto, fonte real do direito, todos os elementos que compõem a estrutura jurídica de uma determinada sociedade. Terceiro ponto, fonte formal do direito, constituída pelo conjunto de instrumentos utilizados na elaboração e sistematização das normas jurídicas e do direito de um determinado grupo sociopolítico, de uma determinada época. Nesse sentido, o que nós temos aqui, que é o comentário de Gillissen, que traz para nós esses três aspectos,
É dentro dessa realidade que nós percebemos que o direito ele vai tomando um formato, ele vai tomando um espaço maior dentro da sociedade. Assim, quando compreendemos esse processo, podemos entender que a cada momento a sociedade vai agregando informações, vai trazendo mais informações e se tornando cada vez mais complexa. Nós temos sociedades na antiguidade e anterior a essa fase, que são as chamadas sociedades ágrafas, que nós temos aquelas sociedades que ainda não têm a escrita, onde todo esse processo é transmitido através da oralidade. E essa oralidade vai ser instituída como as regras e normas para esse grupo. Posterior a essa fase, nós temos então as sociedades que já têm uma estrutura de escrita, de registro das informações. Aí nós teremos efetivamente agregando mais informações, então ela vai se tornando complexa dentro dessa característica, agregando mais regras e normas que são estabelecidas nessa sociedade. É importante a gente falar também que todas essas regras e normas elas estão muito próximas com o processo da religiosidade de uma sociedade, que também passa regras e normas dentro de um grupo social que vai trazer o quê? Formas de comportamentos. Isso é muito forte quando a gente vai pensar, por exemplo, o estudo da história do direito e nós estaremos nos referindo à Idade Média. Então a Idade Média nos traz essa referência muito forte. Embora, na Antiguidade, eu poderia dizer para todos vocês que as referências de uma religiosidade passam a ser fortes também dentro desse cenário. São regras e comportamentos que as pessoas seguem a partir de conceitos religiosos e místicos, que são construídos em cada uma dessas fases. Então é sempre importante a gente pensar que quando falamos em história do direito, as influências que tem com relação às normas, elas são muito grandes dentro desse cenário. Vamos ao nosso próximo slide. Nas fontes formais, citamos 4 representantes que atuam de maneira conclusiva na estruturação e sistematização dos sistemas jurídicos, que são, primeiro, a lei. Influenciou na constituição de diversos sistemas jurídicos. Segundo ponto, costumes, fonte de grande relevância que trata de um conjunto de usos e hábitos. Doutrina, é formada pelos pareceres dos jurisconsultos e pela opinião dos tratadistas que estudam as teorias. Jurisprudência, compreensão de boa parte do sistema jurídico contemporâneo, que as vinculam no sistema common law, que seria basicamente o processo de costume que nós temos da sociedade. É importante a gente pensar que dentro de toda essa relação que nós passamos aqui, nós estamos tratando basicamente desse processo que vai agregando informações, como eu citei para vocês. Com o passar do tempo, as sociedades elas vão se tornando mais complexas em um processo natural dentro da história, isso nós já sabemos. Mas vai agregando também, dentro desses princípios das normas e regras, novas informações e a cada momento tornando então essas sociedades mais complexas. Até nós percebemos, na contemporaneidade, o que nós vivemos hoje, a complexidade que existe dentro de um processo da formação jurídica. Nós temos diversas áreas, uma amplitude muito grande. É impossível você pensar, por exemplo, que dentro da área do direito você consegue entender tudo. Não é possível, ela é muito ampla. Então, nesse sentido, essa complexidade foi se construindo através de um processo histórico. É importante a gente entender, então, que através dessas pesquisas, das fontes, desses documentos, dessas informações que são trazidas para nós, através de documentos históricos que relatam processos de costume, processo de religiosidade, processo de hierarquia social, todas essas informações elas são importantes para nós entendermos então como se estuda a história do direito, quais são as perspectivas importantes que nós podemos encontrar. E essa parte documental é extremamente importante, seja ela através da escrita ou seja ela através dessa oralidade. Então nós temos esses dois lados.
É importante a gente pensar que essas estruturas, elas são já características metodológicas da história. Então, para a história estudar o direito, né, utilizamos em grande parte todas as metodologias disponíveis que nós temos. Então, quando estudamos informações escritas e quando estudamos informações através da oralidade, que é passado de geração para geração, todas elas têm uma validade muito grande para as discussões da história e nos ajudam a compreender e a entender essa sociedade de uma forma mais ampla. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, dá um clique no sininho que você vai estar recebendo os nossos próximos vídeos. A todos vocês, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.